Marcos, capítulo de número 16, a partir do versículo 5. Capítulo 16, verso 5, eu parei domingo retrasado no versículo 4. No quarto versículo, e aqui eu quero ler o verso 5, que diz assim: entrando no túmulo, está falando das mulheres, os irmãos que nos acompanham sabem do que nós estamos falando. Está falando de mulheres, um grupo de mulheres que foi no domingo velar Jesus, olhar pelo corpo de Jesus. E eu preguei, não sei se os irmãos lembram, a importância do domingo. Por que que nós nos reunimos no domingo? Por que que nós cultuamos no domingo? Por que que nós cristãos adoramos no domingo? Nós temos cultos nos dias da semana, temos culto sexta-feira e tem sido poderoso. Mas por que que o domingo é onde nós fazemos a ceia, onde nós fazemos os preparativos? Por que que neste momento, às 7 horas, 8 horas, em todos os lugares do mundo, existem pessoas reunidas para adorar o nome de Jesus? Não sei se você já parou para perceber isso, mas agora, em todos os pontos da cidade, em todos os bairros da cidade de Santa Maria, em todos os estados, em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, em todos os estados do Brasil, nesta noite de domingo, os crentes estão reunidos para adorar a Deus. Então você está unido, você está ao mesmo tempo com todos os crentes do Brasil. Agora. E por que que isso acontece no domingo? Qual a importância do domingo para nós? Eu expliquei para os irmãos naquela mensagem. Por que que essas irmãs foram no domingo? E por que que Jesus ressuscitou no domingo? Se os irmãos verem suas anotações, vão relembrar. Então elas estão aqui no domingo, entram no túmulo de Jesus e viram um jovem, uma criança, sentada. Se você prestar atenção na cena, imagine comigo um jovem, que era um anjo, sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, olha o que o jovem, aquele anjo, que era um anjo, disse para aquelas mulheres: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno. Nazareno porque ele nasceu em Nazaré, tá bom? É por isso que é chamado de Nazareno. Que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui, ó, só uma mulher entendeu. Ele ressuscitou, ele não está aqui, o túmulo está vazio. Esse ser humano, Jesus, ele não está no túmulo dele. É o único túmulo que está vazio, porque aquela pessoa que habitava aquele túmulo saiu daquele túmulo andando. É o primeiro, na verdade, depois tiveram outros, né? Vejam o lugar onde tinham colocado Jesus. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro. Não só caminharam, mas fugiram, porque estavam tomadas de temor e de assombro. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com o que elas estavam? Essa palavrinha medo, ela aparece de novo. E hoje, eu quero me dirigir, nesta mensagem, eu quero me dirigir a todos vocês que já sentiram, que estão, ou que irão sentir medo. Nesta mensagem eu quero falar ao coração de todas as pessoas que já sentiram medo, ou que estão sentindo medo. Por algum motivo, você tem algum tipo de medo. Existem muitos tipos de medo. Existem, por exemplo, medos que são fobias. Nós chamamos de fobias na área em que eu estudo. Que são medos de alguma coisa específica, de algum objeto específico. Por exemplo, tem pessoas que têm medo do escuro, né? De madrugada ali, quando vai acordar para beber água, já sai acendendo tudo que é luz no meio da casa, sim ou não? Não sai do quadro, já acende a luz da cozinha. E aí não entra na cozinha sem meter a mão e achar a chave, né? Acende primeiro. Quem é que acorda de madrugada aqui, vai e bebe sua água tudo no escuro? Levante sua mão. Olha, tem uma irmã aqui, ó. Olha a irmã ali também, aí, ó. Tem paz no coração, diga aleluia. A senhora está melhor que eu, hein? Eu acendo as luzes. Então a senhora tem que pedir uma oração para a senhora depois aí. Mas tem pessoas corajosas, né? Vai lá de madrugada, já sai tendo luz, porque tem medo.
sabe que não vai acontecer nada, sabe que não tem nenhum ladrão, mas por que você acende a luz? Não é verdade? E se fica tudo escuro, quando você está tudo no escuro, você sabe que não tem ninguém, às vezes nem acredita em demônio, não acredita em nada. Tem gente aqui, tem gente na nossa igreja que não acredita. Eu sei, o Espírito Santo me diz. Tem gente que não acredita em demônio, não acredita, de fininho acredita em Jesus, irmão. Sentado aqui na minha frente. De fininho acredita em Jesus, mas não acredita que Jesus vai voltar, não acredita que Jesus ressuscitou. Na minha frente, me olhando agora, tem gente que é assim. Vem na igreja, normal, mas não acredita em demônio, em espírito maligno, em Satanás. Mas eles são seres reais. Só que mesmo não acreditando, essa pessoa, quando fica tudo escuro, você pensa que alguém já vai, né, pegar o seu calcanhar ali, já vai tocar em você, fica todo cistroso. É um tipo de medo. Tem gente que tem medo de altura. Tem gente que tem medo de animais, né? Aranha, barata, não é verdade? Medo de, como se fosse fazer alguma coisa, né? É uma fobia. A barata não pode fazer nada com você, irmão. Se ela não for voadora, claro. Se ela voar, daí ela já tem os poderes diferentes, né? Agora, se ela estiver no chão, ela não vai fazer nada. Mas tem gente que tem medo, não pode encostar. Por quê? Que tem um tipo de medo específico, de um objeto específico. É uma fobia que a pessoa tem. Ah, pastor, mas eu não tenho medo de nada disso. Mas eu posso acreditar que você tem medo. Por exemplo, tem pessoas na minha frente que podem ter medo aqui do amanhã. Tem pessoas na minha frente que tem um tipo de medo que é o medo do final do mês. Já acabou o dinheiro no meio do mês, já não sabe como é que vai comer daqui nos próximos 15 dias. Tem medo do que vai acontecer amanhã. Tem pessoa que andando na rua tem medo, tá vindo, né? Quando você está vindo assim sozinho numa rua reta, e aí tem vindo, no outro lado da rua tem um homem, digamos, caminhando, e aí do nada dá um toque nele que ele muda de lado e vem para o seu lado. E a pessoa já fica, né? Puxa, a vida mudou de lado por quê? Meu Senhor, já começa a citar o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra da Onipotência descansará, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. E aí o camarada passa, não era ninguém, era só um camarada que mudou de lado. Você fica com medo. E o medo, ele tem o poder de tirar a nossa atenção, o nosso foco, e principalmente tirar a nossa paz. Então você tem diferentes medos. Tem pessoas que têm medo de Satanás. Tem pessoas que têm medo dos demônios, por exemplo. Conheço pessoas que têm medo do que Satanás pode fazer na vida dessas pessoas. Mesmo sendo cristãos. Mesmo sabendo que se eu sou cristão, se eu sou batizado, se eu aceitei a Jesus, Satanás não tem como tocar na minha vida. Porque eu sou blindado, eu sou guardado pelo sangue de Cristo. Não precisa ter medo de ninguém, eu não temo Satanás, demônios. Mas tem pessoas que têm medo do que Satanás pode fazer na vida dessas pessoas. Então cada um tem um tipo de medo aqui. Tem pessoa que tem medo de perder o emprego, não é verdade? Perde o sono ali. Tem pessoa que tem medo que não vai conseguir pagar suas contas, pagar no início do mês, seus débitos. Cada um tem um tipo de medo. Tem gente que tem medo do pastor. Conheço muita gente que tem medo de pastor, entendeu? Não consegue olhar, tem gente que não consegue olhar nos meus olhos. Tem medo de pastor, medo de, né? Não consegue apertar a mão do pastor. Tem medo? Tem gente que tem medo de igreja. Tem gente que tem medo de... É mais atribulado, né? Tem medo de policial. Sim ou não? Tem alguns irmãos aqui no nosso meio que tem medo da PRF. Sim ou não? Diz que sim, que é assim, sim. Né? Tem gente que tem medo de blitz. Sabe que cair na blitz já vai ver que está tudo errado. Tem medo. Então esses medos, eles se manifestam de muitas formas no nosso coração. E o medo é bom, sim ou não? Em baixa medida, sim. Eu vou explicar para os irmãos que depois de um certo ponto o medo se torna ruim. Porém, o medo até certo ponto ele é bom. Por exemplo, é porque uma criança tem medo, né? Ou é porque você tem medo que você não se atira da ponte, você tem medo de morrer. Amém? Então o medo, ele protege você de muitas coisas. O medo, ele é um mecanismo de autoproteção. Você tem medo, por exemplo, sei lá, de viajar de avião. Aí você vai estar se protegendo. Então, até certo ponto, o medo ele é bom. Agora, quando é que o medo ele se torna maléfico? Quando o medo ele pode gerar em você um transtorno, um tipo de síndrome, que é a síndrome do pensamento acelerado. A síndrome do pensamento acelerado. O que
que é isso, pastor? Síndrome do pensamento acelerado. Nós popularmente chamamos isso de ansiedade. Os irmãos que vão lembrar dessa passagem, lembram que no culto em que eu preguei, na última mensagem que eu preguei, eu falei sobre a preocupação. E eu dei os remédios bíblicos para nós não ficarmos preocupados. O que é preocupação, pastor? É você se preocupar de um problema que ainda não foi solucionado. Por isso que o nome é pré-ocupação. Pré-ocupação. Você junta, fica preocupação. Então você está ocupando a sua mente previamente de um problema. Essa é a preocupação. E nós vimos que essas mulheres, elas estavam andando para o túmulo de Jesus e elas estavam preocupadas. Por quê? Porque elas estavam com medo da pedra, que a pedra era muito grande, elas não conseguiriam abrir para o túmulo de Jesus. Estavam preocupadas ali conversando, como é que nós vamos fazer? Quando na verdade Deus já tinha enviado anjos para removerem a pedra. Ou seja, elas estavam preocupadas com o problema que Deus já estava solucionando. E nós vimos no culto retrasado que muitas pessoas estão preocupadas com o problema que Deus já está solucionando. Por exemplo, aqui na minha frente, tem algumas pessoas que estão preocupadas com o problema que Deus já está trabalhando para solucionar. E você está preocupado, que nem aquelas mulheres. Deus já tirou a pedra, irmão. E você está lá preocupado, falando, né? E ansioso, e nervosa. E Deus já está solucionando o teu problema em oração. Aí quando você chegar, você vai ver que Ele já solucionou. Isso é preocupação. Quando nós vamos para essa passagem que eu li com os irmãos, nós falamos sobre medo. E por quê? Porque este texto, ele fala de um acontecimento que acontece com todos nós. Algo que Deus, uma maneira de Deus de se relacionar conosco, que nos deixa com medo, nervosos, ansiosos. Essas mulheres, elas foram para entregar óleos para o corpo de Jesus. Redobre essa atenção. Quando elas chegaram para ver o corpo de Jesus, elas encontram o quê? O que elas encontram? Um anjo. Preciso que você participe para você não perder a sua atenção, senão você não vai entender, e aí não vai ter fruto. Você precisa entender o que eu estou dizendo. Elas encontram um anjo, um menino, que era um anjo. Em outras passagens nós vemos que era um anjo, sentado. Então elas foram com a intenção de ver um corpo. Elas encontram um túmulo vazio. Elas foram com um tipo de expectativa em Deus. E Deus surpreende a expectativa delas, porque o Jesus que elas foram ver já havia ressuscitado e não estava mais naquele túmulo. Esse momento, presta atenção, é aquele momento da nossa vida, quando Deus surpreende as nossas expectativas. Este momento é aquele momento em nossas vidas que todos nós passamos, quando Deus contraria aquilo que nós esperávamos que Ele fosse fazer. Este é aquele tipo de momento que nós estamos esperando que Deus tome o caminho A e Ele vai pelo caminho B. Este é aquele tipo de momento em que popularmente nós falamos aí fora, em que Deus escreve certo por linhas tortas. Deus consegue escrever uma história por linhas que nós não conseguimos compreender. Nós pensamos que Ele vai nos colocar na igreja universal e Ele nos coloca na igreja quadrangular. Nós pensamos que Ele vai nos levar para ser pastoreados por um pastor muito idoso, muito maduro, e Ele coloca um jovem para ser o nosso pastor. Quem está me entendendo, diga amém. Nós pensamos que Ele vai nos levar para uma igreja rica, poderosa, grande, luxuosa, e Ele nos coloca numa pequena igreja no bairro Itararé. Ele está surpreendendo as tuas expectativas. Nós pensamos que Ele vai trazer o milagre que a gente tanto necessita, e Ele não faz o milagre. Nós pensamos que Ele vai ressuscitar tal pessoa e Ele não ressuscita. Que Ele vai nos dar um emprego mês que vem e Ele não nos dá. Todos nós passamos por isso, por momentos em que Deus surpreende e contraria aquilo que nós esperamos que Ele faça. Nós pensamos que o pastor ia nos visitar, esse mesmo pastor não visitou. Diga aleluia. Então é Deus surpreendendo as nossas expectativas. Quando Deus faz isso, quando Deus surpreende aquilo que nós esperamos que Ele faça, Deus, olha, eu vou falar um palavrão bem feio aqui, mas depois eu vou explicar. Deus, Ele se torna para nós, clinicamente, tecnicamente, em psicologia, a gente chama isso de fator ansiogênico.
fator ansiogênico. O que é um fator ansiogênico? Ânsio vem de ansiedade. Gênico vem de gênese, de início. Por isso que o primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis. Ouviu que é parecido a palavra? Gênico, Gênesis. Quando você vai dar à luz a um filho, você gera uma nova pessoa. Gerar, Gênesis, Gênese, início. Por isso que o primeiro livro da Bíblia é Gênesis. É o início do universo. É o início de todas as coisas. O livro de Gênesis fala do início da humanidade. Por isso que o nome é Gênesis. Por isso que quando você tem um filho, você gera esta pessoa. Por isso que é um fator ansiogênico. Porque ele gera ansiedade. É um fator que gera ansiedade. É um fator ansiogênico. Ficou claro para alguém aqui ou não? Ficou claro, né? Mais claro que água, impossível. Então, ansiogênico. E nós temos muitos fatores ansiogênicos em nossa vida. Por exemplo, teu marido pode ser um fator ansiogênico para você. Tua esposa pode ser um fator ansiogênico para você. Causa nervosismo, causa ansiedade no seu coração. Seus filhos podem ser um fator ansiogênico para você. Seu trabalho, seu patrão, suas contas, suas dívidas, Satanás, seu pastor, sua igreja. Tudo isso podem ser fatores ansiogênicos. Estão gerando ansiedade no seu coração. E aqui nós vemos nesse momento que Deus, Ele é um fator ansiogênico para essas mulheres. Porque Ele está gerando medo do inesperado. Elas estão esperando alguma coisa e Deus faz outra coisa que era inesperada. E todo medo do inesperado, a gente chama isso de ansiedade. O que é ansiedade, pastor? É medo do desconhecido. Tudo que é desconhecido para você gera ansiedade. Quando você vai ter uma entrevista de emprego, é desconhecido o local, é desconhecido, né, a pessoa que vai entrevistar. Então você fica ansioso, fica nervoso no seu estômago, né? Dá aquela reviravolta no estômago. O almoço parece que volta para cima, por quê? Você está ansioso. Por quê? Porque é um medo do desconhecido. Não é verdade? A primeira vez que você foi sair lá com seu amado aí, sua amada, seu cônjuge, você ficou nervoso, ficou ansioso. Lembra aí do seu primeiro encontro. Por que você ficou meio nervoso ali, meio ansioso? Pá, como é que vai ser? Por quê? Porque é desconhecido, você ainda não conhecia aquela pessoa muito bem. Mas você fica nervoso, fica ansioso. É um fator ansiogênico para você. Deus, às vezes, é fator ansiogênico para muitas pessoas. Porque Ele está fazendo algumas coisas que você não espera que Ele faça. Ele está trazendo o teu milagre de uma maneira que você não espera que Ele vá trazer o teu milagre. Mas Ele está trazendo o teu milagre. Só que é de uma maneira diferente, que está causando nervosismo, ansiedade. Porque você não está vendo as coisas acontecerem, mas Ele está fazendo. Só que você não está vendo, Ele está surpreendendo as tuas expectativas. Isso é o fator primordial de uma ansiedade. E por que eu estou falando de ansiedade? Por dois motivos. Porque a passagem fala sobre isso, sobre o medo do desconhecido. E também porque a ansiedade, alguns teóricos já consideram que a ansiedade substituiu a depressão como o mal do século. Augusto Cury, por exemplo, um psiquiatra brasileiro muito conhecido, tem um livro, né, que eu vou começar a ler também, que se chama Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, um livro que eu recomendo para todos os irmãos. Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, do Augusto Cury. Recomendo, é um camarada cristão, psiquiatra que fala sobre esse assunto. Então, alguns teóricos consideram que a depressão ela era o mal do século, só que a depressão ela já passou, já não é mais, já não é tão frequente assim. O que substituiu a depressão foi a ansiedade. Consideram que mais de 80% da população das pessoas são ansiosas, estão ansiosas, principalmente depois da pandemia. Ansiosos pelo amanhã, ansiosos pelo emprego que não vem, ansiosos pelo desemprego que chegou, assolou a família, ansiosos pelas dívidas que estão se levantando, ansiosos pela igreja que fechou, ansiosos pelo pastor que não está cooperando como eles queriam, ansiosos de muitas formas. A ansiedade está gerando o marido que não se ajeita, a esposa que não se ajeita, a família, o filho que não toma jeito, e aquilo causa ansiedade no coração daquela pessoa. E Deus não traz o milagre como você espera, e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, você está na igreja, faz oração, o pastor ora, vai no monte, e o milagre não vem, e aquilo vai gerando ansiedade, porque você quer ver o teu milagre, quer ver a tua vitória, mas não acontece. E essa espera vai gerando ansiedade no teu coração. É o mal do século. Muitas pessoas estão passando por isso. Muitas pessoas passam por isso. Existem alguns sintomas. Por exemplo, pensamento acelerado,
insônia, falta de paz, nervosismo, aceleramento dos batimentos cardíacos absolutamente do nada, dores musculares, dores de cabeça que vêm do nada. É uma ansiedade que está rondando o teu coração. E essas mulheres, elas ficaram com medo porque elas foram encontrar Jesus e Jesus não estava ali. Jesus surpreendeu elas. Jesus surpreendeu as expectativas delas. Mas naquele mesmo momento em que elas estão tomadas de pavor, de medo, Deus envia um anjo. Deus envia um mensageiro para entregar uma mensagem de consolo para aquelas mulheres. Da mesma forma, você que está ansioso, nervoso ou nervosa nesta noite e nem sabe que está, Deus está me enviando como um mensageiro na tua vida para entregar uma mensagem de consolo para você. E Deus coloca um menino, interessante, né? Um jovem. Se você parar para pensar no verso 7 ali, aliás, no verso 6, perdão, no verso antes, no verso 5, Deus coloca um jovem ali, ó. É bem o que está acontecendo hoje. Deus manda um mensageiro e o mensageiro é um jovem. Deus coloca um jovem. E ela se assusta, mas um jovem, o que esse jovem tem para me dizer? E o jovem entrega uma mensagem de consolo que faz aquelas mulheres entenderem que Deus estava trabalhando, que nada estava perdido, mas que Ele estava no controle de todas as coisas. Pastor, e que mensagem é essa de consolo que eu posso levar para o meu coração nesta noite? Vamos ver na Bíblia, qual que é a mensagem que o anjo deu para elas? Primeira mensagem, ele já começa dizendo o tema da mensagem: não tenham medo. É o que eu quero dizer para você nessa noite: não tenha medo, não fique nervoso, não fique nervosa, não tenha medo. Jesus falou: lançai sobre mim. O que ele falou? Vinde, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados devido ao seu dia a dia, devido ao seu ano, estão sobrecarregados. Vinde a mim e achareis descanso para as vossas almas. Promessa de descanso. Vinde a mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, diz a palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes fazei conhecidas diante dele todas as vossas orações, e a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Então não tenham medo. Por quê, pastor? Número 1, da mensagem de consolo desse jovem, desse mensageiro, desse anjo, no versículo 7. A primeira parte é: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Isto é, a primeira coisa que esse anjo está falando, eu vou decodificar para você: que Jesus é o Deus onipotente. Repita comigo: Jesus é Deus onipotente, todo-poderoso. Por quê? Porque aqui ele está dizendo que Pedro e os discípulos ainda vão se encontrar com ele, e pelo poder dele, Pedro e os discípulos serão feitos apóstolos, mensageiros e escritores da palavra. Mas nesse momento, os irmãos viram comigo que só temos mulheres na frente do anjo. Somente as mulheres permaneceram. Por quê? Porque os discípulos fugiram acovardados. Pedro negou Jesus, Pedro deixou Jesus. Mas Jesus tem o poder de fazer até mesmo aquele que negou a ele, até mesmo aquele que negou a igreja, que se afastou da igreja. Jesus tem o poder de restaurar esta alma. Jesus tem o poder de restituir esta alma. Jesus tem o poder de reedificar esta alma. Pedro aqui está no pecado, irmão, está na devassidão, se desviou da igreja, abandonou o pastor, abandonou todo mundo, traiu. Os discípulos fugiram, deixaram Jesus. Mas Jesus está dizendo: eu tenho o poder de restaurar esse grupo de homens. Eu quero te dizer, Jesus é poderoso para restaurar, não importa a situação da tua vida, da tua família ou dos teus familiares. Jesus tem o poder de restaurar essas pessoas. Pedro negou Jesus, mas aqui Jesus disse que vai se encontrar com ele. Por quê? Porque Jesus sempre dá uma segunda chance. Aleluia. Nunca tome um caso como perdido. Esse membro da minha família aqui está perdido mesmo, já vai para o inferno, não adianta, não quer saber de Jesus, nunca, não. Enquanto essa pessoa estiver respirando, ainda existe esperança.
Esse daí sempre foi assim. Sempre foi ali na igreja, depois se desviava, se afastava. Sempre foi, nunca deu certo esse daí. Eu quero te dizer que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Se ele nunca deu certo diante dos homens, Deus tem poder de pegar essa pessoa e transformar numa pessoa de caráter e num bom homem, numa boa mulher.